Olá, pessoal! Saudade de vocês! A nossa aula de história hoje, nós iremos começar na página 2, capítulo 5. Vamos lá, então. Nós falaremos de lugares de memória, tá? Então, aí, nós já temos uma imagem. Essa imagem é do Centro Histórico de Salvador, na Bahia. É a mesma imagem que tem aí na apostila de vocês, só que um dia que tinha menos pessoas, tá? Então, como vocês podem ver, as casas são bem coloridas, mas elas são antigas, né? Então, aí dá pra gente entender por que é um centro histórico. Porque fazem muitos e muitos anos que esse centro foi construído. Aí, nós iremos algumas perguntinhas que você vai responder aí. Você já passou por algum lugar semelhante ao da foto? Que elementos na foto mostram parte do passado da cidade de Salvador? Então, a primeira, você já passou por algum lugar que tem esses tipos de construções antigas? Que elementos na foto mostram parte do passado da cidade de Salvador? Então, são esses elementos antigos, essas casas antigas. E o que é possível fazer para que as construções, como as da foto, continuem a fazer parte da vida das pessoas? O que nós podemos fazer para essas construções continuarem fazendo parte do nosso dia a dia? Nós devemos mantê-las, reformá-las, cuidar delas, para que elas fiquem sempre fortes, bonitas e disponíveis aí para a gente ver quando a gente viajar. Muitas vezes na nossa cidade também tem, então nós temos que cuidar desses patrimônios históricos. Na página 3, nós iremos falar desse centro histórico, que é o centro histórico. Então, a história de uma cidade pode ser contada por meio de textos escritos, fotografias, relatos, objetos e também por meio de construções e de espaços como ruas e praças. Uma cidade apresenta marcas de diferentes épocas conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte dela. Muitas cidades conservam o local de fundação, ou seja, o local que foi fundado a história, a história daquela cidade. Então, qual foi a primeira construção daquela cidade? Então, muitas cidades elas ainda conservam essas construções. Esses espaços, onde estão os primeiros marcos do passado de uma cidade, são chamados de centro histórico. Então, a imagem que vocês estão vendo aí, ela fica aqui em São Paulo, lá no centro de São Paulo. E esse lugar é o Pátio do Colégio. Esse Pátio do Colégio é onde formavam-se os padres jesuítas, lá na época de 1554. Eles iniciaram o povoado em uma região habitada por povos indígenas. Então, naquela época, tinham muitos índios nessa região. Os índios Tupiniquim. Então, inicialmente, os jesuítas usaram o nome de Vila de São Paulo de Piratininga para o local, que depois acabou ficando só São Paulo. E a cidade de São Paulo mesmo, o nome São Paulo, ele só foi definido em 1711. Por ser a primeira construção levantada no local, o pátio do colégio é considerado o marco inicial da cidade. A construção original, a que foi feita na época, ela não existe mais. No lugar foi construído um edifício com características semelhantes, parecidas, e atualmente abriga o Museu Anchieta, que é este aí registrado na foto. O pátio do colégio, então, aí a Pro colocou mais uma imagem da foto do pátio do colégio para vocês verem outro ângulo, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá no centro de São Paulo, vocês podem conhecer pessoalmente o pátio do colégio, que tem uma história muito legal da nossa cidade. Na página 4, nós também temos aí outros espaços históricos aqui na cidade de São Paulo.
em uma cidade há diversas construções, né? Teatros, igrejas, residências, casarões com arquitetura de determinado período, entre outros espaços. O centro histórico de uma cidade geralmente é formado por construções de diferentes épocas, que ajudam a contar a história do local. Essa imagem aí é o Teatro Municipal, que também fica lá no centro de São Paulo. Além do Teatro Municipal, nós temos a imagem aí que vocês podem ver do Teatro Municipal e nós temos a Catedral da Sé, que também é um marco histórico. Olha que linda que ela é. Fica também no centro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esses lugares, é interessante. Na página 5, nós iremos utilizar o material de apoio, tá? O material 1, lá da página 1 dos anexos, lá no finalzinho do livro, é o único anexo que tem da matéria de história, tá? Então, tá escrito lá, página 5, Centro Histórico de Mariana, Minas Gerais, tá? Fica na página 1 lá de história no finalzinho do livro. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o mapa da parte da cidade de Mariana, Minas Gerais, indicando as principais construções que contam um pouco da história desse lugar. Então, você vai usar esse mapa como exemplo e no espaço a seguir você vai desenhar o mapa da parte da cidade onde você mora, apresentando algumas das construções históricas. Então, aqui você pode até fazer uma pesquisa na internet para ver aí algumas imagens dos centros históricos aqui da nossa cidade, para você desenhar. Faça um desenho bem bonito e pintem também, tá, gente? Para ficar bem caprichado. Na página 6, nós falaremos um pouquinho dos monumentos que contam histórias, né? Então, nós falamos das construções e agora a gente vai falar um pouquinho dos monumentos. Então, além da história preservada no centro histórico, a memória de uma cidade e da sua população pode ser observada em praças, estátuas e monumentos, que são construídos muitas vezes em homenagem a determinado acontecimento ou personagem. Ao encontrarmos uma estátua, por exemplo, é importante saber o que motivou a construção desse monumento, que acontecimento ou pessoa está representando ali a época ou a história relacionada. Então, monumentos são construções que têm a função de preservar a memória de fatos históricos de uma cidade. E a homenagem é o ato, a expressão que indica o respeito, o agradecimento e a admiração por algo ou por alguém. Essa imagem que nós estamos vendo aí, este monumento, ele está homenageando o Zumbi dos Palmares, tá? E ela é feita de bronze. Então, preserva o quê? A memória da luta dos negros contra a escravidão. Onde está esse monumento? Esse monumento está na Praça da Sé, só que não aqui em São Paulo, na Praça da Sé, lá de Salvador. Quem foi Zumbi dos Palmares? Ele foi um líder guerreiro do Quilombo dos Palmares, considerado um símbolo de resistência dos negros escravizados. E quando foi inaugurada essa escultura, né? Foi inaugurada em 2008. Então aí, uma outra foto, né, da escultura do Zumbi dos Palmares, para vocês analisarem melhor, verem os detalhes com mais calma. Na página 7, nós faremos um exercício, tá? Há monumentos históricos na cidade onde se localiza a sua escola. Então, você andando por aí de carro ou a pé, você já viu algum monumento? Sim ou não? A respeito dos monumentos históricos da cidade, responda a essas perguntas. Que fatos ou personagens históricos são homenageados? Tá? Então, você pode pesquisar um personagem histórico e pesquisar o porquê ele foi homenageado. Na letrinha B, esses monumentos preservam a história do bairro, da cidade, do estado ou do país, né? Esses
monumentos históricos, eles preservam a história? Por quê? Explique por que sim ou por que não. E a número 3, você vai representar em forma de desenho ou colagem um monumento histórico da cidade onde se situa a sua escola. Nas linhas a seguir, escreva a data em que esse monumento histórico foi inaugurado e que memória é preservada por ele. Então aí você também tem que fazer uma pesquisa, coloca lá, monumento histórico do bairro Freguesia do Ó. Com certeza vai aparecer algum monumento histórico e a história dele. Aí vocês façam um desenho legal, pintem e escrevam abaixo a data que esse monumento foi feito e por que ele foi feito, em memória de quem. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. O que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos que as ruas, praças e os monumentos revelam a história dos moradores e das cidades. E os museus contribuem para a preservação da memória das sociedades, dos grupos e das pessoas. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar para a Pro. Não esqueçam de mandar fotos para a correção. Um beijo e até a próxima aula.